Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos fazer agora uma revisão do conteúdo para a nossa prova de matemática do terceiro bimestre. Quem diria, né? Já estamos no terceiro bimestre, no meio dessa epidemia louca, e nós vamos fazer uma revisão para uma prova do terceiro bimestre. E eu acredito bem mais fácil do que a outra, né? Vai cair números racionais e irracionais, matemática financeira e uma parte de segmentos proporcionais. Não vai cair todo o capítulo de segmentos proporcionais, não, tá? O restante do capítulo de segmentos proporcionais vai cair no quarto bimestre, tá? Mas é uma matéria muito mais fácil, tá? Do que a do segundo, que foi função, gráfico de função, primeiro grau, segundo grau, função quadrática, vértice, etc. Ok? Mas nesse aqui não depende nada daquele de função, outra matéria, uma matéria que abrange aritmética, um pedaço ali de geometria, segmentos proporcionais. Números racionais e irracionais também é uma matéria bem antiga, né? Tá voltando essa matéria, né? Que é muito importante. Já com uma dose aí de nono ano de pré-técnico, de números racionais e números irracionais, ok? Vamos lá, então, seguindo. Conjunto de 6 vídeos, né? 6 semanas aí, que abrange esse conteúdo dessa prova. Eu tenho aqui esse primeiro vídeo, números racionais e irracionais, matemática financeira, porcentagem, segmentos proporcionais, teorema de Tales, consequência do teorema de Tales, que é o teorema das bissetrizes. Então eu tenho aqui, na verdade, teoremas. Tem teorema da bissetriz interna, teorema da bissetriz externa. Tá? Então, teoremas das bissetrizes. Vamos lá. Então eu coloquei aqui a imagem para facilitar aí, quando vocês entrarem no canal e forem buscar aí o conteúdo desse vídeo. Então você vai entrar no canal e você vai ver aí a imagem, vai facilitar aí para você buscar esse conteúdo aí desse vídeo, ok? Então, vamos seguindo aqui. Números racionais. Ok, vamos lá em números racionais. Números racionais. Tem esse vídeo que ele fala de números racionais e números irracionais. É importante que você saiba quais são os números racionais, qual a diferença dos racionais e irracionais, e também qual número não é real. Tá? É uma parte pequena da prova, mas é importante. Se você tiver uma dúvida, tem alguns vídeos lá no canal do oitavo ano, do sétimo ano, que falam um pouquinho disso. Mas do oitavo e no início também do ano eu falei um pouquinho de racionais. Ok? Matemática financeira. É aquela parte, nessa primeira parte aqui, eu falo de juros simples, compostos, montante. Fácil, uma matéria fácil, eu acho fácil, problemas que tem matemática financeira. E tem uma parte aqui de porcentagem, que é muito importante, esse vídeo de porcentagem, que eu falo de porcentagem sucessiva, de desconto, acréscimo, para você ter uma noção legal de porcentagem. Esse conteúdo aqui dos 2 vídeos de matemática financeira é um conteúdo fácil. Eu acho até mais fácil do que números racionais e irracionais, que geram um pouquinho de dúvida aí na hora que você vai fazer. É interessante que as 3 matérias não tem nada a ver uma com a outra, não tem ligação. A única coisa que tem a ver nessas 3 matérias é que as 3 vão cair na nossa prova, né? Segmentos proporcionais já é uma sequência aí de 3 vídeos, ok? Onde fala um pouquinho aqui de razão e proporção, tá? Tem um vídeo que eu falo sobre razão e proporção, matéria do 7º ano, regra de 3. Esse eu falo só do teorema de Tales, vai cair bastante, e esse teorema das bissetrizes, tá? Acredito que cai uma questão só do teorema das bissetrizes.
ok? Então aqui está um resumo dos 6 vídeos, explicando cada um o que é e o que fala em cada matéria, tá? Não viu? Dá uma entrada lá no canal. Esse aqui eu tenho mais dúvida. Entra lá, veja qual é a dificuldade que você está tendo para ver esse vídeo, tá? Dessa matéria. Aqui está dividido em questões da prova. Números racionais e irracionais vão ser 2 questões. Matemática financeira, 4, e segmentos proporcionais, 4. Tá? Então, lógico, maior quantidade de matemática financeira e segmentos proporcionais. Matemática financeira está dividida entre 2 partes, tá? Que é parte de juros simples, ok? E de desconto, tal, e de porcentagem, ok? Eu vou falar dos 3 partes. Vou falar de segmentos proporcionais, números racionais e irracionais, matemática financeira e segmentos proporcionais. Vou falar das 3 matérias, ok? Vamos lá. Números racionais, tá? Vai cair. Tem que saber o que é o número racional. Geralmente cai nas avaliações para você dizer qual é o número racional e qual não é racional. Tá? Na nossa avaliação vai cair algumas operações envolvendo números naturais, inteiros e racionais. É interessante que tudo isso, naturais, 0, 1, 2, 3, inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, mais e tal, e racionais, os números com vírgula, ou melhor, todo número que pode ser escrito na forma de fração. Temos que entender o quê? Que naturais são, racionais são os naturais e os inteiros juntos ali, eles estão dentro do conjunto dos racionais. Além dos naturais e dos inteiros, tá? Eu tenho os números fracionários e com vírgula, tá? Que são os decimais. Então, vai cair algumas operações com isso, tá? Professor, como é que eu faço para estudar isso? Você tem que estudar primeiro quais são os racionais. As operações, cara, vai ter só em vídeo lá do 6º ano, tá? Que é onde vocês aprenderam a somar e multiplicar frações, somar e multiplicar números decimais, tá? Então é isso. O que eu quero que vocês peguem bem é quais são os racionais, tá? E quais são os irracionais. Beleza. Pulei aqui, depois eu volto, tá? A ordem não ficou legal, não. Mas vamos lá. Os irracionais é formado por os números que, ao contrário dos racionais, não podem ser representados pela forma de fração. Quando eu vou deduzir, quando eu vou classificar racionais, podem ser representados por uma forma de fração, positivo, negativo, etc. Os números com vírgula podem ser representados na forma de fração. Dízima periódica podem ser representados na forma de fração. Os irracionais, eles não podem ser representados na forma de fração. Aí eu tenho alguns exemplos. Raízes inexatas. Cara, tem uma questão na prova, tá? Vou até dar o bizu aqui para vocês. Isso também tem várias provas aí de concurso. Só para você dizer se é racional ou não é racional. Tá? Se é irracional. Ok? Então, irracional, primeira coisa, não é racional. Tá? Por isso que aqui está separado. Ó. Aqui está o conjunto dos racionais. Dentro dele tem inteiro e natural. E fora está o irracional. Quais são os irracionais? Raízes inexatas. Se a raiz quadrada der exata, é natural. Por exemplo, raiz de 4, natural. Raiz de 5, irracional. Ok? Decimais infinitos e não periódicos. Ok? O que seria isso? Eu tenho a dízima periódica. 0,33333333. Esses decimais infinitos e não periódicos, os números
que é discrita infinita, tá? Eles não se repetem. Então, são números aleatórios, ok? Não se repetem. Então, toma cuidado. Dízima é racional. Não é dízima, mas tem os 3 pontinhos de escrita infinita, irracional, ok? Raiz quadrada é exata, raiz de 121, 11, racional. É inexata, raiz de 120, não é, irracional, ok? Até vou botar aqui um exemplo, sempre gosto de fazer esse exemplo. Quando eu pego aqui, mostrar aqui o que é uma escrita infinita, uma dízima. 1 dividido por 3. 11 dividido por 3. 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 aqui ficou uma dízima, tá vendo? Uma dízima periódica. Qual é o próximo número aqui? Não aparecem os 3 pontinhos. Qual é o próximo número? 3. Infinitamente. Agora, se eu escrevo, tá? Vou pegar aqui uma raiz. Raiz quadrada de 2, ó. Percebe-se que aqui é uma escrita infinita também. Não para no 5, continua. Mas eu não tenho uma lógica, uma sequência. Ó. 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 7, 0, 9, 5. Quem vem depois? Não sei. Ok? Só vou saber se de repente aumentar aqui, ó. Não, também não apareceu. Apareceria quem vinha depois. Mas nesse caso, não. Nem aparece assim quem vem depois. Deixa eu ver se eu botar em calculadora científica, se aparece o que vem depois. 2, raiz quadrada. Aqui, ó, aparece. Já fica maior, né? Eu tinha parado no 5. Depois vem o 0, 4, 7. Então, o que acontece? Então, a calculadora normal. Esse número que é tipo 1 dividido ou 1 sobre 3 é uma dízima periódica. Então, é um número racional, pode ser escrito na forma de fração. A raiz de 2, que não é exata, se eu colocar aqui, ó 4, raiz quadrada de 4, 2, natural, não tem mistério. Agora, se eu escrevo aqui, ó, raiz quadrada de 5, aí já é um número irracional, ok? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo, nossa explicação. Que eu preciso saber também que os reais é o conjunto dos números irracionais e os racionais juntos, tá? Tudo é real. Quando o número não vai ser irracional, ou melhor, não vai ser real, quando ele for uma raiz, por exemplo, raiz quadrada de número negativo, não existe. Ou dividido por 0, também não é real. Então, tem alguns números que não são reais. Mas o mais importante é saber quando é racional e quando é irracional. Tá? O real vai ser tudo. Então, 0, naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Inteiros, tanto os negativos quanto os positivos. Racionais, todos os números positivos, negativos, forma de fração, decimais. Irracionais, aí eu tenho exemplo, ó, escrita infinita, não é dízima. Raiz quadrada de 3 não rola, só de 4 é 2, de 1 é 1, de 9 é 3. E aqui tem um exemplo do π, né? O π. Π nós já estudamos, né? 3,14, 15, 3,14, 16. Aquele número descrito também infinito, tá? É um número irracional, a gente usa na hora de circunferências. Ok? Beleza, vamos agora para matemática financeira. Em matemática financeira, gente, nós vamos trabalhar com juros, aplicando-se 300 mil reais, a taxa de 5% ao mês, determine um montante no final de 2 anos. A fórmula que eu tenho que saber, não vou dar, vocês têm que saber de cor, é dos juros igual a CIT. Tá? Faltou aqui, mas montante é capital, né, mais os juros. Mas, beleza, tranquilo. Então, eu sempre monto, acho os juros, aqui eu vou ter que achar, capital aqui é 300 mil, taxa aqui é 5% ao mês, e o tempo, aí tem que combinar com a taxa. Se é 5% ao mês, 2 anos vão ser 24 meses. Aí eu multiplico para achar os juros, ó. 300 vezes 5 vezes 24. Ok?
que representa 2 anos, né? Dá 360 mil. Isso aqui é só os juros. Se eu quero achar o montante, eu vou pegar o capital, o valor que eu comecei, 300 mil, somar com 360 mil e vai dar 660 mil. Então, é uma matéria fácil, tá? Você partindo com conhecimento de juros, da fórmula, juros é igual a CIT, capital, montante é igual a capital mais juros, você resolve a questão fácil, tá? Outra coisa que vai cair também em matemática financeira é aquela parte de porcentagem, principalmente porcentagens sucessivas, tá? Pode ser acréscimos sucessivos, ou um acréscimo depois um desconto, ou descontos sucessivos. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que, um exemplo, se é sucessivo, aconteceu o primeiro, depois vai acontecer o segundo episódio. Quando acontecer esse segundo episódio, já mudou o 100%. Sempre se baseia nisso. Então, teve 2 aumentos, 2 acréscimos sucessivos. No primeiro, ele era 40%. Então, de 100, sempre eu chamo 100, começo com 100. Aumentou 40, foi para 140. Quando eu for calcular o segundo acréscimo, o segundo aumento, já não vai ser mais em cima de 100, porque 100 era antes, no início da transação. Então, teve um aumento agora de 40. Então, agora, quando eu calcular esse aumento de 25, vai ser em cima de 140. Por quê? Já teve o primeiro aumento, então de 100 foi para 140. Agora eu vou calcular 25% de 140. 25% dá 1/4, 1/4 de 140 dá 35. Então, no primeiro aumento aumentou 40, no segundo aumentou 35, 140 mais 35 passou para 175. Então, vamos lá. O que geralmente pede? 2 acréscimos sucessivos de 40 e 25. É igual a um acréscimo só de 175. Não é para somar. Viu que somar aqui vai dar 65. Né? Não tem nada a ver com 175. Só o 5 tem a ver, mas foi coincidência. Então, o que acontece, gente? Eu vou calcular o primeiro 40%, o resultado vai virar 100% aqui, e eu vou calcular o segundo acréscimo, ou se for desconto, eu vou calcular o desconto, enfim, tá? Nesse caso aí não muda nada, tá? O cálculo do percentual é o mesmo, só que acréscimo você vai somar e desconto você vai subtrair, lógico. Então, se ele custava 100 reais, passou a custar 175. Se ele custava 100%, aí pode ser qualquer valor, aí você vai aumentar, aí 75% vai para 175%. Então, é isso que eu quero que vocês peguem em matemática. Vão ter umas 2 questões de porcentagem, de juros, e umas 2 de porcentagem sempre sucessiva. Não aquela base, né? Como tu quer 10% de 40 alunos. Não, é uma coisa mais nono ano, né? Vamos dizer assim. Segmentos proporcionais, ok? Então, esse aqui também tem bastante questões, né? Segmentos proporcionais, tá? E do teorema de Tales, ok? Um feixe de retas paralelas, cortadas por 2 transversais, formam segmentos proporcionais. Esse é o teorema de Tales. Você decorar o teorema? Não. Você precisa saber o teorema para utilizá-lo. Ele tem que ser prático, tá? Muito mais do que simplesmente decorar um texto. Tem que ser prático. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um feixe de retas, tem que ser paralelo, não está escrito, mas já subentende-se, né? No enunciado da questão vai estar escrito. E eu tenho essas 2 transversais para você saber. Então, esses segmentos são proporcionais. O problema não é quando está nesse formato aqui, né? As transversais aqui bonitinha, T e S e tal. O problema é quando elas se cruzam. Tá? Porque o aluno confunde quando se cruzam. Então, aqui é a mesma coisa se elas estivessem uma separada da outra. Você vai olhar a reta A, segmentos proporcionais na reta A e segmentos proporcionais na reta B.
Não muda nada. Só não confunda. Aqui é o lado direito e o lado esquerdo. Não, é reta A e reta B, reta R e reta T, que geram segmentos proporcionais, tá? Vamos para a prática. Aqui, ó. Como é simples? Eu vou colocar 4 sobre 3 ou 4 sobre 5 igual a 3 sobre x. 4 sobre 3 igual a 5 sobre x. Então, eu faço tranquilo, ó. Teorema de Tales. 4 sobre 3, segmentos proporcionais, 5 sobre x. Beleza. Não está se cruzando, tranquilo. Aqui é uma proporçãozinha básica, né? Multiplico cruzado. 4x é igual a 15. X é igual a 15 sobre 4. Não dá para simplificar. E essa é a nossa resposta. Tranquilo, gente. Sem mistério. Multipliquei cruzado, bola morta. E o outro? Agora, quando se cruzam. Peguei aqui um exemplo que se cruza. Logo, um exemplo simples. Mas pode ser também mais 4 paralelas, né, que geram uma complexidade um pouco maior, mas a lógica é a mesma. Eu tenho que me basear aqui, ó, nessa reta, não tem letra, mas tá, não deixa de ser reta. Nessa reta eu tenho 4 e 3, tá vendo? E nessa reta aqui eu tenho 5 e x. Então, quando eu for montar, eu vou montar 4 e 3 e está para 5 e x. Não estou errado aqui, deixa eu dar uma acertada aqui. Isso acontece nas melhores famílias. 4 e 3. Então é 4x. Vai dar a mesma resposta do outro. Vamos lá. Beleza. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. 4 sobre 3 e aqui é 5 sobre x. Ok? Então, vamos multiplicar cruzado. Aqui não está aparecendo, mas é uma fração, né? 4 vezes x, né, igual a 5 vezes 3. Ok? 4x igual a 15 e x igual a 15 sobre 4. Só isso. Gente, não é difícil, não gera assim, uma grande dificuldade, não. Só isso, realmente. Tá? Espero que tenha ajudado. Tá? Vá com calma na hora da prova. Veja o vídeo mais de uma vez, observe bem o vídeo, tire todas as suas dúvidas, depois vai fazer a prova com tranquilidade. Separa um local, um momento assim, que ninguém venha te atrapalhar, nada venha tirar a tua atenção, faça a prova e vamos todo mundo correr para o 10, tá? Fique com Deus, até a próxima aí, tchau, tchau.